Então, como é que era a característica recente, né, da ideologia, né, do debate? Né? O debate político, como é que ele era feito? Né? Durante todo o século XX, até os anos 80, o debate estava... A clivagem do debate era o critério ideológico. Né? E como é que funciona o debate no critério ideológico? É o seguinte, né? Quando eu estou fazendo um debate, né, eu estou defendendo uma ideologia, estou defendendo outra, eu só venço o debate se a minha ideologia se sobrepuser à tua, e portanto se a tua for derrotada. A noção de guerra de posições e de hegemonia é isso. Para que a minha ideia ganhe a hegemonia do pensamento, eu preciso derrotar a tua. Compreende? Existe um processo então de conflito e exclusão da ideia do outro. Quando não, do outro. A gente inclusive criou sistemas de matar pessoas em série, porque a gente acreditava que as ideias deles não morriam, então tinham que morrer eles, né? Por que quando os soviets matam a família do czar inteira? Porque a ideia é essa, a ideia é que eu preciso matar o czarismo. Né? E para matar a ideia do czarismo, eu tenho que excluir as pessoas físicas que representam o czarismo. Por isso que o rei na França foi para a forca. Isso não é foi para a guilhotina. Isso não é um atributo exclusivo do pensamento socialista, foi também do pensamento burguês. Eu só mudo a humanidade, como diz essa frase do Garnier, para criar o homem ideal, eu preciso negar o homem real. Eu tenho que acabar com o real para tentar construir o ideal. E por isso a gente faz monstruosidades. Portanto, o debate ideológico, pessoal, ele é um debate necessariamente perde-ganha. Para que eu ganhe, eu preciso que alguém perca. Ele é um debate de confrontações, é a ideia da confrontação. Quando você entra num ambiente e tem alguém que está defendendo uma posição a partir de uma perspectiva ideológica, perceba que você sente isso. Que o diálogo não tem condições de ir para um consenso e para uma unidade. Porque não existe a possibilidade da composição de ideias distintas. Ou prevalece uma ideia ou outra, elas são irrecompatíveis. Né? E isso gerou a divisão do mundo, né, pessoal? A Guerra Fria, o que é? Ela racha o mundo de alto a baixo, racha o mundo ao meio, em torno dos países que sublinham os direitos de primeira geração como prioritários e os países que sublinham os direitos de segunda geração, os econômicos e sociais, como prioritários. O fato desses dois grupos dividirem-se em torno de direitos, um não acessa e não aceita o direito de outro. Os liberais não compreendem os direitos à equidade material e os socialistas não aceitam as liberdades democráticas. Então, ambos perdem, objetivamente, né? A prevalência, então, de um direito sobre o outro. Essa foi a divisão do mundo. Essa divisão durou quantos anos? 50 anos, 70 anos. 70 anos. E qual é que era essa divisão? Né? A esquerda propunha a igualdade nos resultados. E a direita propunha resultados a qualquer preço. Tá bom isso, tá bom, essa aqui tá. Ficou legal. Porque de fato não é isso que a direita propõe. O que o empresariado propõe é isso. Qualquer preço, desde que eu tenha resultado, o que legitima é o resultado e não os meios. Inclusive ainda isso está presente no discurso empresarial. O sucesso empresarial não é a forma da execução. É o volume do resultado nisso. O mercado financeiro é isso. É o volume do resultado. Né? E havia um grupo, pessoal, que era o grupo do centro, que tentava fazer dois bicudos se beijar. E aí virava o samba do crioulo doido. Por quê? Porque você tinha que fazer dois sujeitos que não queriam compartilhar, não queriam dialogar, não queriam compor, que eles compusessem. Tentavam fazer a conciliação de esquerda e direita, quase ficaram loucos os social-democratas. E praticamente eles morrem como expressão política, porque eles estão tentando fazer uma conciliação impossível de conseguir. E aí nós temos uma outra grande transformação. Quer dizer, o que nós vimos sobre a transformação da legislação social no Brasil, ela decorre diretamente, na minha opinião, da cessação do debate ideológico. Quando nós vamos cessar o debate ideológico, é possível criar o clima de discussão do Estatuto da Criança e Adolescente, do Código do Consumidor, do Código do Idoso, do Código do Entorpecente, do Código da Saúde, do Código da Ciência Social. É possível. Por quê? Porque nós descarbonizamos o debate, né? Ele deixou de ser carbonário o debate em torno das defesas de direitos e passou em torno do o que nos reúne, o que é consenso entre nós.
que nós temos que universalizar a saúde, é consenso, então vamos universalizar a saúde. Não importa mais se a tua motivação é socialista e a minha é liberal. Se a tua motivação é judaica e a minha é protestante. Não importa. O que importa é o seguinte, cada um tem a sua motivação. O que importa é garantir o acesso à criança à escola, a proteção do idoso, a proteção ao meio ambiente, a universalização do ensino, a universalização da proteção social do direito. É isso então. E aí então, o arrefecimento do debate ideológico, né, nós paramos de brigar entre nós e começamos juntos a lutar contra as situações geradoras da pobreza. O que gera a exclusão? É isso que nós temos que combater. Passamos a traduzir para o interior da nossa legislação, pessoal, as 3 gerações de direitos. A Constituição de 88, quando termina a Constituição de 88, pessoal, dá um livrinho aqui. Quando termina a Constituição de 88, qual é o gesto do Ulisses Guimarães? Ele levanta em plena, ele vai no Congresso Nacional, termina a prova, o Ulisses Guimarães levanta o livrinho e ele diz assim: senhoras e senhores, eis a Constituição Cidadã. E todo mundo riu e ridicularizou o velhinho. Há que ir ao túmulo simbólico, se é que tem algum, e pedir desculpa para o velhinho. Porque ele tinha razão. Eis a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela pegou 3 gerações de direitos e botou para dentro da Carta Constitucional. Pessoal, acabou essa ideia, isso impacta a vida da gente, vocês não têm ideia. Acabou esse ensino na escola de que cidadão é o sujeito que vota. Porque com 3 gerações de direitos dentro da Constituição, cidadão é o sujeito que vota, que come, que mora, que tem proteção social, que tem proteção afetiva, que tem acesso à saúde. Compreende? E aí isso vem para dentro da legislação brasileira. Então, vocês podem ver que, inclusive, o fim da Guerra Fria vai provocar uma revolução democrática no mundo. Mais de 50% dos países autoritários se tornam democráticos, né? E começam a traduzir para suas legislações as 3 gerações de direitos. Se você vai no Paraguai, hoje tem Código do Consumidor. Não tinha recentemente. Você está trazendo as 3 gerações de direitos para o interior da legislação. E há uma descoberta importante para o mundo das empresas. A de que a igualdade não é um tema dos comunistas. A equidade interessa a todos. Eu vou ter muito mais assinantes de Sky, de NET, compradores do Jornal do Globo, em sociedades equitativas. Em sociedades com miseráveis analfabetos, eu vendo menos jornal, eu vendo menos Coca-Cola. Quanto mais equitativa é a sociedade, mais forte e sólido é o mercado. E o capital. Portanto, o mercado descobriu isso, que a igualdade interessa a todos. O mundo que vocês trabalham hoje é o da valorização da diversidade. Antes não era assim. Antes a tendência nossa era fazer o seguinte: vamos fazer a turma de alunos de meninas, a turma de alunos de meninos. E vamos dividir os meninos entre meninos brancos, que é uma cultura, e meninos negros, que é outra cultura. Vamos dividir por classe, por etnia. Antes era uma sociedade que não valorizava. Até os ônibus. Os ônibus eram assim. Hoje, a maior diversidade possível de mão de obra, porque ela percebe que isso é uma vantagem competitiva. Isso é uma conquista muito recente, pessoal. A diversidade ser um valor, antes era vista como um ruído. A busca da igualdade nas condições de acesso e ingresso, ou seja, equidade no acesso, no ingresso e no desenvolvimento, porque eu torno a pessoa competitiva. Se ela for competitiva, ela gera os seus próprios resultados. Liberdade na geração dos resultados, ou seja, o que vocês trabalham é investir na autonomia dessa criança, porque vocês querem uma criança cuidada hoje e um adulto autônomo. Ela não depende nem de vocês, nem dos pais dela, nem do Criança Esperança e nem do Estado. Ela não precisa ver. Ela se auto-denomina, se auto-gera. É isso que nós estamos fazendo em toda a política social do Brasil. É esse o investimento que vocês fazem no dia a dia, trabalho de vocês. E aí, pessoal, nasce esse conceito de responsabilidade social. Olha a genialidade desse conceito. Ele é um conceito que não nega as conquistas da ideologia, inclui todas elas e vai além. Ele é cálculo-fornizador. Ele vai além da matéria da ideologia. Porque é o seguinte: quando nós vamos discutir responsabilidade social, um conceito de responsabilidade social, não importa quais são as divergências que nós temos. Nós nos reunimos para debater o tema e o que vai nos reunir é aquilo que é comum do nosso interesse. A
função é responsabilidade social, o que é comum em nós vamos tentar tocar para frente. Por mais diferenças, é isso que nós aprendemos na virada do fim da Guerra Fria. A mensagem final da Guerra Fria é essa. Por mais diferenças ou até divergências que nós tenhamos, por dever ético, aquilo que nos une é mais importante. Mesmo que haja divergências entre nós. Você pode ser flamenguista e eu gremista. Agora, eticamente, nós precisamos de paz nos estádios, dignidade no futebol, fim da corrupção. Não importa a nossa divergência. Porque o conceito é um conceito aglutinador. Ou seja, ele é um conceito ganha-ganha. Ele é uma operação que ganha o público beneficiário, ganha o outro e ganha o eu, ganha todo mundo. Interessa por isso. E por isso a ideologia, que só interessava ao vitorioso. O século XXI, portanto, vocês estão atuando, tem essas características. É o século da diversidade, da valorização das diferenças, da transdisciplinaridade. Por exemplo, antes disso, né, pessoal, quanto mais especialista um sujeito era, mais inserção no mundo ele tinha, né? Hoje não mais. Quanto mais erudito e transdisciplinar ele for, maior é a empregabilidade que ele tem. Né? Então vocês estão investindo, por isso que você tem tanta diversidade de oficinas. Vocês não querem formar o hiper bailarino, número 1, mais exponente, Senão vai ser um só. Senão vai ser um só, exatamente. Né? Se der certo, se der certo, com risco aí. Né? O que vocês querem é criar crianças que saibam ler, que saibam escrever, saibam se conduzir, saibam fazer esporte, lazer, tenham graça, diversão, relaxamento, acessem os bens, saibam interpretá-los, saibam usufruí-los, saibam usá-los. Né? É isso. Então a ideia da sonho. Os sonhos. Aí, sonho. É o século da sociabilidade versus a competição. No passado recente, quanto mais competitivo o sujeito era, mais ele cresceria aqui dentro. Né? Hoje não mais. Hoje os grupos tendem a ver essa pessoa como uma pessoa perigosa. Né? Então pessoas altamente competitivas não são desejadas no ambiente. Justo pessoas grupais, gregárias, que trabalham em grupo, colaboram em grupo, são as pessoas mais desejadas nos ambientes educacionais, do trabalho, da militância, da comunidade. Né? Pessoal em saúde emocional, quer dizer, aquela pessoa que adora chegar no grupo e botar um veneninho nas relações, quando se refere a alguém, justo toca na ferida, né? Essa pessoa é uma pessoa que cada vez mais os ambientes se constituem. Né? Na realidade, a pessoa não deve vir trazer problemas. Ela só pode integrar uma equipe se ela vai trazer soluções. Se ela for uma pessoa que só consegue problemas, as organizações vão tentar se livrar. Então, conflito zero entre aspas, porque não existe relações sem conflitos. Mas a pessoa que investe no conflito é indesejável. Né? Saber se movimentar diante de limites, né? E saber se igual. Eu percebo que eu tenho um talento que tem outro talento, isso nos iguala. Meu talento não me diferencia, me iguala, porque cada um tem um talento. Vamos lá, alguns avanços da sociedade, nós vamos iniciar agora, não vamos ter que continuar de tarde, eu vou a passo falar agora, a partir de agora, como isso avançou no Brasil, como essas coisas vêm dando impacto na sociedade brasileira. Quais são alguns dos avanços da sociedade brasileira a partir desse cenário, do cenário das políticas sociais, das mudanças e transformações no mundo, das mudanças éticas, né, da mudança ética, como é que isso impacta no Brasil em que nós vivemos hoje? O Brasil, pessoal, eu posso sentar aí, não sei se está faltando. O Brasil, pessoal, do ponto de vista das formas de governo, é uma das mais sólidas, estáveis e exemplares de democracia política formal do mundo. É o único país no mundo que bota, é o único país no mundo que bota 133 milhões de pessoas para votar num só dia. O processo ocorre em todo o território nacional, um território com proporções continentais, em paz, tranquilidade, e ao final do dia, menos de 2 horas depois, você sabe os resultados, não há dúvida sobre o processo, não há nenhum morto, normalmente não há detidos, e não há nenhuma dúvida sobre os eleitos, nenhum questionamento. Isso não acontece. E na segunda-feira, o dia seguinte,
as ruas amanhecem varridas e as pessoas já nem lembram mais de quem votou. Quando as pessoas dizem que as pessoas não lembram, todo mundo gosta de dizer isso negativamente. Pessoal, isso é ao contrário. Isso é um sinal de que as pessoas incluíram isso no seu dia a dia. Isso não é mais alvo de tensão. Isso não é mais alvo de preocupação. Eu até chego a esquecer. Por quê? Porque eu topo a vida normal. Existe uma normalidade democrática. Portanto, nós temos uma democracia política que ela é conquistada, ela é Estado, ela gerou novas elites. Nós somos um dos países que não ficou olhando para o passado, e sim... Nós temos que registrar que a última eleição de Bush foi contestada, né? Todas uma reportagem. Não, a do Bush foi contestada, a do eleição primeira dessa do Obama, a do México foi contestada, do Irã foi contestada, do Egito foi contestada. Vocês podem olhar que a maior parte das eleições estão sendo contestadas. No Brasil, pessoal, em menos de 2 horas que tem um resultado total apurado, sem sombra de dúvida. 133 milhões de pessoas foram votar. E não tem risco. Não precisa nem haver auditagem. Nem auditagem. Nós geramos novas elites, ou seja, quando houve a redemocratização no Brasil, pessoal, formaram-se 2 novas elites. Os exilados formaram o PSDB e o Movimento Popular formou o PT. E essas novas elites se organizaram, concorreram ao poder e ambas ganharam o poder. Uma por 2 mandatos e a outra agora já está no 3º mandato. E ninguém está aqui tentando ressuscitar Perón, Getúlio Vargas. Olha o caso da Argentina. A Argentina hoje, para tu chegar ao poder, tu tem que ser ou o peronismo do A, o peronismo do B, o peronismo do C, o peronismo do D. A Argentina não foi uma sociedade que gerou novas elites dirigentes. Eles continuam sendo peronistas, que é uma realidade dos anos 40. Anos 40. O Brasil não olha mais para esse passado. Ninguém está discutindo o Brizola, Jango, Carlos Lacerda. Ninguém está discutindo. Na eleição, todo mundo se apresentou como novas propostas. São as novas elites dirigentes. Essa é a grande transformação do Brasil. Ela é uma transformação democrática, não é uma transformação armada. A nossa grande esforço, e vocês estão participando disso, é fazer com que a democracia política se transforme numa democracia econômica e social. Ou seja, o dia que nós tivermos uma democracia econômica e social, política econômica e social, nós somos uma sociedade que tem consolidada uma democracia de massas, como nós entendemos no modelo europeu. A democracia. Vocês estão contribuindo para isso. Vocês estão atendendo para tentar diminuir o gap da democracia econômica e social. Do ponto de vista do modelo de mudanças, né, esta é uma sociedade que não faz avanços por rupturas e confrontações. Ao contrário, isso é bem explicado na obra do Roberto da Mata. Né? As nossas transições, elas são sem beligerâncias, sem exclusões dos disputantes. Não tem exclusão. Tem que ser incluído. Diz o Roberto da Mata, a cultura brasileira é uma cultura que pega os opostos e, em vez de alguém vencer o outro, os opostos se misturam. Dizer. Tanto que você não cria na sociedade brasileira guetos caracterizados, como existe em quase todas as nações. É uma sociedade onde os opostos se misturam. Ele descreve isso na obra dele e quero recomendar, se vocês não leram isso, vocês cariocas, mais que ninguém tem que ler O que faz o Brasil no Brasil. Vocês já leram essa obra? É bem simplesinho, um pequeno príncipe, tá, pessoal? O que faz o Brasil com B minúsculo, Brasil com D maiúsculo, tá? Roberto da Mata, editora Rocco. Tem que ler, tá? O Roberto da Mata é simples, é fácil, é gostoso de ler, com ilustrações de livros Andreados. Livros Andreados, é lindo esse livro. Ele diz isso, no Brasil os opostos, o Brasil é um país que tem essa característica. Aqui não prevaleceu o branco na alimentação, ele diz, pega a alimentação. Aqui não prevalece na nossa culinária o arroz, o branco do arroz japonês. Nem prevalece o exclusivo, o negro do feijão africano. Nós pegamos o arroz japonês e o feijão africano e misturamos no latino. Quer dizer, isso aparece então na alimentação, na conduta, nas alianças, na diversão, na sexualidade. Dizer, nos Estados Unidos, qual é que é o grande panteão do erotismo norte-americano? Qual é que é o símbolo do erotismo norte-americano? O seio. O seio é o panteão. No Brasil, o que é? O bumbum. Dizer, esse todos têm, é muito mais democrático. Todos não tem. Não tem ninguém fora. Está todo mundo incluído.
Está todo mundo dentro do panteão erótico brasileiro. É o bumbum. Então ele dizia, é o país do consenso, onde tu junta os opostos e reúne eles. Isso torna os nossos processos mais demorados e mais complexos. 2, menos traumáticos, com menos mortes e com inventário de cicatrizes muito menor. Nós temos só 2 traumas importantes, onde não houve consenso, que é a guerra de Canudos e a guerra do Paraguai. Farrapos, todos os vencidos se tornaram, isso foi regra, isso é mérito do Dom Pedro II, querido, que ninguém reconhece. Todos os vencidos se tornaram oficiais do Exército Brasileiro. Isso acontece contestado em Canudos, na Balaiada, na Sabinada e nos Farrapos. Sempre o Dom Pedro fez isso. Quando ele derrotava militarmente, e daí propunha um acordo, e o acordo ele te incluía, ele não te submetia, ele nunca foi um cara gramsciano, ele nunca te submetia, ao contrário, ele te incluía e te colocava como um aliado. Ele fez isso sempre. Nós só tivemos 2 guerras que não fizemos isso, a do Paraguai e a do contestado, que são os nossos, de Canudos, que são os nossos traumas nacionais. São os nossos traumas, são só 2, enquanto outras nações têm milhares de mortos. A ditadura brasileira matou quantas pessoas? 300. A ditadura uruguaia matou quantas pessoas? Na mesma época? 3 mil. A ditadura argentina? 3 mil. A Argentina, 18 mil. A Argentina matou quantos? 18 mil? 30. Todos com 3. Quando começou 3 era agora 30 mil. Todas com 3. Todas com 3. O Brasil 3 mil. 3 anos. É isso. É uma sociedade, o Roberto Amado escreve deles, onde os opostos se misturam. E todo mundo que propõe no Brasil um processo de confrontação e exclusão do outro se rala. Se eu fizer, por exemplo, um partido ou for um candidato em que eu estou querendo combater algo ou alguém, eu não vou me deixar. Muito provavelmente. É pouco provável que uma pessoa com esta agenda vá se eleger no Brasil. E o ambiente jurídico no Brasil, qual é? Isso está refletido na nossa legislação, que eu já mostrei para vocês, 10 toques. Constituição Federal, já passei toda ela. O nosso ambiente jurídico reflete isso que nós vimos até aqui. Traduz as 3 gerações dos direitos. Então, pessoal, de fato, isso aqui é meio profético, viu? Se você olhar, quer dizer, uma sociedade super atrasada como é no Brasil dos anos 80, a sociedade que tem hoje, cujos números nós vamos ver depois, nós temos de fato aqui um processo de transformação. E é isso, é desbravador essa transformação. Eu acho que essa frase dele assim tem uma felicidade impressionante. No capítulo de direitos ela é muito ambiciosa, ela é muito criticada hoje no capítulo econômico, no capítulo político, né? Mas no capítulo social ela é de fato uma carta muito interessante. E também no capítulo ambiental, ela é uma carta do ponto de vista ambiental. Então, adiante, todo esse cenário que eu descrevi hoje de manhã, esse cenário, o que ele nos coloca, pessoal, é o que eu chamo de uma nova divisão social da tarefa social. Existe toda essa transformação aí, ela vai gerar uma atribuição que eu acho que talvez a gente não tenha consciência suficiente dessa nova divisão do trabalho social. O mercado é chamado a participar agora dessa nova legislação. O terceiro setor, as ONGs são chamadas. Os indivíduos são chamados através do voluntariado. Então, antes, aquilo que se esperava do Estado passa a ser feito também por atores que não são Estado, que somados são chamados a, com o Estado, executar a política pública. Por isso, então, que nós estamos conciliando os 2 modelos, o napoleônico e o americano. E, portanto, é o que uma parte da esquerda chama isso de expansão da esfera pública não estatal. Nós estamos vivendo no Brasil há mais de 20 anos, talvez há 30 anos, isso que chamamos de expansão da esfera pública não estatal, que é quando um cara como o Rubens César diz isso, privado porém público. A partir dessa ideia, a gente começa a perceber que público não é uma coisa exclusivamente estatal. E não é o Estado que atende a toda a demanda pública, ele atende aquela que é compulsória a obrigação dele. Mas, eticamente, todos somos chamados a atender a agenda pública, notadamente no que diz respeito à proteção social.
Portanto, surge uma legislação para viabilizar isso, que são as PPPs, a lei das SOCIPs, o termo de parceria, e a lei do voluntariado, que vem justo dar abrigo para isso, para fazer com que a sociedade comece a participar. E ainda falta, pessoal, uma ambiciosa legislação de incentivos fiscais. Não existe incentivo fiscal no Brasil para quem pessoa física ou pessoa jurídica invista em projetos sociais, lamentavelmente. Todo investimento feito aqui pela Globo, pelas empresas privadas, isso não tem dedução fiscal, é doação mesmo. Tá? Não tem dedução fiscal praticamente nenhuma. O GIF, tá, que reúne as fundações empresariais no Brasil, são algo em torno de 147 sócios. O orçamento dos 147 fundações sócias do GIF, ela ultrapassa 2 bilhões de reais ano investido em projetos da comunidade. 96% desse recurso é doação pura, não tem nenhuma incentivação. Não sei se vou falar besteira, mas acaba que isso vira até uma coisa usada como positiva. Por exemplo, a Globo ela tem todo ano dizer e redizer que ela não produz isso no imposto de renda, porque senão as pessoas, no caso, talvez vissem isso como algo negativo. Havia uma crítica muito forte dos setores estatistas, dizendo que o empresariado está investindo com dinheiro público. Então é necessário dizer que esse dinheiro não é público, esse dinheiro é 100% privado. Agora, o negativo, o que é? Né? O negativo é que se investe espontaneamente 2 bilhões sem incentivo, quanto não investiria se tivesse incentivo? Qual é que seria o volume desse investimento? Tenho certeza que na área cultural é mais de 2 bilhões, porque tem incentivo. Ou seja, eu acho que isso alavancaria o investimento. É como se o Estado brasileiro dissesse o seguinte: nós damos uma. Porque todo investimento que a empresa. Pensa uma empresa, tá? Sou dono da Vompar, a empresa que eu trabalho. A Vompar, ela tem 1000 motivos para investir o dinheiro que ela sobra em cultura, mas não na área social. Porque na cultura, que educação, assistência social, educação infantil. Por quê? Porque na cultura ela recupera isso sob a forma de incentivos fiscais, uma parte disso, entre 80% e 100%. Se ela investir em cinema, ela pode recuperar mais de 100% do cinema da lucro. Né? Se você investir num projeto de cinema e o cinema for superavitável, o que você investiu, você recebe com retorno do lucro. Então você pode retirar de investimento em cinema, você tem 20%, 30%, 40%, se for um filme de sucesso, por exemplo. E na área social, não, tudo que você botar ali é morto. Não tem recuperação. É como se a sociedade dissesse isso, a mais importância, o patrimônio cultural do que o patrimônio humano. E isso não é verdade. E aquele fundo da lei orgânica para a contribuição dos conselhos municipais da nossa... Então, essa é a exceção. Nós temos hoje 3 exceções de que não há dinheiro para a área social. O fundo da criança, o fundo do idoso e o fundo do esporte, que é 1% do imposto do devido. 1%, o fundo do idoso também. 1% do imposto devido a empresa privada pode doar e nisso ela recupera. Tem um teto, porque o imposto devido é um imposto de renda, lucro líquido apurado, ele é super pequeno. E aí faz com que o teu orçamento. Porque a Vompar tem disponível para criança não ultrapassa 200 mil por ano, porque ela bota no instituto ultrapassa 1 milhão por ano. E botaria mais se tivesse mais incentivos. Adiante. Bom, só para que vocês tenham uma ideia, né, falando de Brasil, o Brasil tem uma das mais cívicas, organizadas e prósperas sociedades civis, tá? Efetivamente do mundo. Nós não encontramos nenhuma sociedade onde a sociedade civil organizada seja tão numerosa, tenha tanto poder e tenha características tão singulares como diversidade da população. Pessoal, as nossas ONGs, elas têm a mesma diversidade que a população. E presença capilar. Aonde você tem gente no território, lá tem uma ONG. Um dia nós fomos para Alter do Céu, isso é em Santarém. Né? Pegamos um barco, subimos 4 horas de rio Tapajós acima, né? E descemos numa comunidade indígena. 2 ONGs. 0 de mortalidade infantil e tem um computador para cada 2 crianças ou adolescentes naquela comunidade. Não existe organização. Os computadores são um projeto suspenso, todos ensinam uma sala suspensa sobre biologia de maneira, para a época das enchentes, e as crianças têm acesso à internet. Então, isso é característica da sociedade civil brasileira, quer dizer, ela é numerosa, ela tem diversidade, ela tem capilaridade no território,
ela está organizada em ONGs, fundações, associações, né? Estas organizações, elas formam a rede ativa, a rede de idoso, a rede da infância, a rede ambiental, a rede de mulheres, a rede de luta pelas questões da étnica e do negro, né? E assim sucessivamente, a rede dos direitos reprodutivos, né? Elas formam redes, e essas ONGs, elas têm relevância política e econômica. O Estado brasileiro nada faz sem contar com as ONGs na hora de executar a política. Por isso que é tão farto os convênios e os projetos financiados por municípios, estados e governo federal. Por quê? Porque a melhor forma de fazer política pública na área social é fazer por intermédio das ONGs. Elas têm localização, elas têm baixo custo e têm maior efetividade na execução. Tá? Então, uma ONG é uma forma inteligente de aplicar recurso público para projeto social. Esse setor que se torna um setor da sociedade. O primeiro setor é o Estado, o segundo é a economia, o mercado, né? E o terceiro são as ONGs, chega a formar um setor. Hoje, quando começou a primeira pesquisa, né, o terceiro setor, aquela pesquisa lá de 2000, já não lembro mais que ano, né, acho que é de 98, o terceiro setor tinha mais funcionários contratados e pagos do que o Executivo Federal, que o total de funcionários do Executivo Federal, do governo federal. Por fim, ela tem uma característica de singularidade, porque a nossa sociedade civil, diferente de outras, ela é claramente descolada do aparelho estatal. Como boa parte da sociedade civil nasceu se opondo às elites do Estado e às elites dominantes econômicas, né, ela se desenvolveu com essa característica oposicionista. Isso deu origem, então, a uma sociedade civil muito autônoma e muito descolada do Estado. Se tu for na Argentina, não vai ser assim. Como a sociedade civil foi financiada pelo Estado, ela praticamente é um satélite dos interesses estatais. Quando o Estado entra em crise, toda a sociedade argentina organizada entra em crise. Né? No Brasil isso não acontece. Então é isso, quer dizer, esses caras entraram em crise por quê? Porque a sociedade civil organizada, o movimento social, ele chegou. E agora faz o quê? Eu vim numa reunião no Rio de Janeiro, aqui no atrás organizado pelo Rio, eu vi as pessoas assim, todas deprimidas, desmotivadas por seu trabalho. Só precisava assim, saber como se conduzir diante do novo cenário. Os caras passaram 30 anos combatendo as estruturas oficiais e agora as estruturas oficiais, os nossos amigos estão lá. Tá? O governo, ou somos ou nós ou os nossos amigos. E agora eu falo mal de quem? Eu combato a quem? Não posso, e mais, eu tenho que arranjar solução. Eu agora de solução e não oposição. Nesse sentido, ela é muito politizada, muito participativa e ela é uma sociedade civil muito republicana. Mais do que a média dos outros. Talvez a gente só vai encontrar uma sociedade civil tão republicana como a brasileira por causa da colônia dos colonianos. Muito parecido com isso. Adiante. Do ponto de vista, então, da comunidade internacional, pessoal, nós vivemos numa nação que é signatária de todas as convenções e pactos da ONU. Ela não só é signatária, como em muitas desses pactos e convenções o Brasil esteve. Desde o primeiro momento, basta lembrar que é o Oswaldo Aranha que propõe a criação do Estado de Israel. Desde lá o Brasil tem um grande protagonismo, nós não temos a menor ideia disso. E além de ter um grande protagonismo, o Brasil lidera no campo dos pactos internacionais ambientais, não é gratuito que é no Rio que se dão as conferências ecológicas hoje em dia. Na questão da infância, nós somos a primeira grande nação a criar a doutrina da proteção integral numa lei interna do país, né, a partir da Convenção de 89 de Nova York, né, e no âmbito da OMC, pessoal, o Brasil é muito bem sucedido. O Brasil tem peitado as nações centrais em várias disputas comerciais, tem levado isso para a OMC e tem obtido todas as vitórias em nome do terceiro mundo. Entende? Então, o protagonismo do Brasil no âmbito da disputa da Organização Mundial do Comércio é um negócio impressionante e que não se divulga adequadamente, não se divulga, e o Brasil tem obtido grandes vitórias, principalmente na questão da taxação do mercado, dos produtos dos mercados desenvolvidos. O Brasil tem liderado isso e tem peitado e tem obtido vitórias. Não para ele, mas vitória justa para esta comunidade de países subdesenvolvidos. E a nossa circunstância atual é essa, que agora a próxima parte que eu vou entrar, tá? Nós temos uma melhoria permanente dos indicadores sociais nos últimos 40 anos, nós temos uma ascensão constante do índice de desenvolvimento humano, nós temos um avanço na questão da ética e do combate da impunidade. Queria dizer que vocês não se enganem, vocês todos os dias ouvem o negócio da corrupção. Não é que a corrupção que aumentou são as ferramentas
para aferir, combater e penalizar. E a corrupção era uma cultura da sociedade. Eu tive impacto, não um dono de empresa no dia disso. Olha, meu, se as regras são novas daqui para frente, se as regras são novas, tem que combinar daqui para frente, porque daqui para trás só sobrevivia a empresa que participava disso, que financiava isso. Se não sobrevivia. Então tem que ser uma regra da linha, não é? Ela não é uma regra retrospectiva, ela é uma regra prospectiva, tem que ser daqui para frente. Senão ninguém vai sobreviver. Né? Então nós temos grandes avanços no combate, né? Não resolvemos isso. Né? O avanço da cobertura das políticas públicas, onde a educação e a saúde alcançaram a universalização já no governo Fernando Henrique, né? O crescimento econômico altamente virtuoso. Por que ele é um crescimento econômico virtuoso? Porque o país cresce desconcentrando renda. Isso significa o quê? Que quando cresce o país, os pobres crescem mais do que os outros. Por isso que ele é um crescimento virtuoso e desconcentrador. E isso vai impactar o trabalho de vocês no presente e no futuro. Que cada vez mais essas classes populares serão menos paupérrimas. Elas estão cada vez mais migrando para uma condição de acesso ao mercado de consumo, acesso ao trabalho e acesso à condição de classe média. Essa é a realidade. Hoje a classe média já é a maior classe do Brasil. E queda acentuada nas taxas de pobreza, que é o que eu vou mostrar para vocês logo assim. Acho que era isso. E permanecem desafios, como eu estou dizendo, quais são os méritos, os acertos, quer dizer, o que a gente ainda não fez, que está uma merda. Então vamos lembrar rapidamente, a reforma trabalhista tem que ser feita, a nossa legislação é de 34. Isso eu esqueci de dizer lá atrás. O que fez o governo militar? Essa provocação me esqueci. O que fez o governo militar com a legislação getulista? Eu disse, ele conservou 99%. Qual é a única coisa que foi mudada? Tá? Qual é a única coisa que o governo militar mudou na CLT? Qual é a única? O cara é velho é fogo, né? O cara que é velho é fogo, né? O diabo é diabo porque é velho. Explica isso aí que eles não sabem o que é que você está dizendo. Não, essa legislação você não poderia demitir, tinha uma lei de garantia de emprego. Não tipo funcionário público. Não tinha. O trabalho é de Estado no Brasil. O trabalho é de Estado. Você é estatístico. Eles criaram. Você é Estado, você não podia ser demitido. Eles criaram o GTS que garantia. O trabalho é de Estado. Sabia disso? Para financiar o BNH. Sabia que o trabalho é de Estado no Brasil até 1967. O trabalho é de Estado. Você entrava aqui, nunca poderia ser demitido. Bom, nós temos então alteração da CLT, reforma do judiciário, que não vai acontecer, tanto que o judiciário está se auto-reformando, não vai acontecer. Redução dos custos de produção. Hoje, então, uma empresa tem o dobro de custos para produzir o produto que ele deveria custar, né? Nós temos que fazer com que toda essa legislação que eu mostrei para vocês se torne na prática, na vida das pessoas, que elas tenham exigibilidade. Não pode ser só no papel essa legislação, né? E nós temos esse desafio da inclusão com equidade social. Nós temos que pegar uma massa de brasileiros que estão fora do mundo do trabalho e trazer eles formalmente para o mundo do trabalho, da proteção e do consumo das coisas. Né? Zerar a agenda que persiste da etapa do subdesenvolvimento. E o grande problema brasileiro hoje, que o Estado de Janeiro está dando uma última discussão, é reverter os violentos índices de violência urbana. Nós temos todos os índices sociais melhorando no Brasil. O único que não melhorava era criminalidade e acidentes de trânsito. Tá? E esse é o grande chaga brasileiro hoje. Por isso que cada vez está mais rigoroso o tema trânsito. Porque nós temos quase um Vietnã por ano de mortes no trânsito no Brasil. E é o que não muda no Brasil, é o que piora ou se mantém estável.